O que é preciso para ser revisor de texto? Mais uma vez eu trago, agora em um áudio específico, essa questão. Pessoal, quem quiser ser revisor de texto, eu sugiro que faça um curso. Que curso, Anderson? Um curso genérico? Existem vários cursos. Curso de graduação, de especialização, cursos genéricos. Esses cursos genéricos, né, eu sugiro que vocês evitem. Né? Na verdade, pessoal, o ofício de revisão ele exige muito conhecimento. É complicado encontrar, ainda mais na nossa realidade brasileira, uma pessoa sem formação, um autodidata, uma pessoa, né, que consiga, sem cursar uma universidade, por exemplo. Mesmo as pessoas que cursam a universidade, a gente conhece a nossa realidade, a gente sabe como é, a gente vê os problemas, né? A gente não pode tampar os olhos e dizer que não há problemas. Então é importante a formação, né? Ela é extremamente importante. E a pessoa comprometida com o conhecimento, ela vai buscar pela informação. Esse discurso aí contemporâneo de que qualquer um pode ser revisor de texto ou exercer determinadas atividades, isso para mim aí não tem fundamento nenhum. As pessoas devem buscar pelo conhecimento, né, por qualificação. E é claro que às vezes no Brasil as pessoas não têm oportunidade, mas isso também não deve ser justificativa para que as pessoas contratem, desprestigiem, por exemplo, uma pessoa escolarizada né, e busquem pelo serviço de uma pessoa sem formação alguma. Né? Então busquem por formação na área. Eu sugiro na área de letras, ainda mais na área de letras, que é uma área que as pessoas não buscam, não é uma área que tem prestígio social. Então muitas pessoas podem cursar letras, né? Inclusive eu estava vendo uma estatística aí de um eu não me lembro qual é a fonte, mas enfim, que dizia que teve uma queda nos últimos 5 anos em relação à procura pelo curso de letras no Brasil. É claro, todo mundo quer ser advogado ou médico, né? Então há espaço para formação. Então esse discurso de que não é preciso formação, não tive oportunidade, né, não é dessa maneira, porque o curso nem é tão buscado no Brasil, curso de letras, né? E eu acredito que seja importante a formação em letras. Eu sempre digo isso por causa da linguística, que é a ciência que estuda a língua, e o objeto dela é a língua e o texto e o discurso. Esse não é objeto do jornalismo, esse não é objeto do designer ou da área de designer gráfico, da história. Pode haver um diálogo entre essa área e outras, mas esse é objeto da linguística. Embora a questão aqui no Brasil, a linguística não tem tanto, vamos dizer assim, cacife, né? Os profissionais de jornalismo são mais prestigiados do que os profissionais da área de letras. Isso se refere ao fato de haver, inclusive na área de revisão, uma certa confusão entre professor corretor de redação e revisor de texto. Pessoal, eu acredito que professores sejam, sem querer desprestigiar os meus colegas, sejam professores, né? E revisores, são coisas diferentes. Revisar redação de aluno em sala de aula é um processo diferente. Na verdade, quando o professor está em sala de aula, ele não tem nem tempo para poder... Na verdade, a correção de redação em sala de aula é um atributo a mais para o professor, que às vezes não tem muito tempo, inclusive leva mais serviço para casa do que os outros profissionais de outras áreas para corrigir redação. Quando eu era professor de redação, eu todo final de semana, diferentemente dos meus colegas, tinha que levar uma penca de papel para casa, desculpa a linguagem aí, mas enfim, para corrigir, e eu não era pago por isso, né? Então os meus critérios de avaliação, eles não eram tão complexos como os critérios mas nem de avaliação, como os critérios de revisão para o meu caso de revisão de texto, né? Então e era uma outra coisa, pessoal. Você dá um feedback para um aluno em processo de formação, você desconsidera algumas questões que você não considera na revisão de texto para uma pessoa que já é formada, geralmente, né? E então é preciso separar essas questões. O professor de língua portuguesa que queira ser revisor de texto, ele tem que buscar para um curso de especialização minimamente, né? Para entender essas questões, essas separações, e um bom curso de especialização. Na verdade, se você quiser muito ser revisor, eu sugiro que você faça estágio numa editora, busque por estágio. Por exemplo, fiz estágio no Supremo Tribunal Federal na área de revisão de texto. Que você leia material. Vocês podem acessar o meu site. Eu trabalho há mais de 10 anos nessa área, eu tenho muito material produzido gratuito
para contribuir com vocês que tenham a intenção de ser revisor de texto, que queiram ser revisores de texto, né? E leiam livros sobre revisão de texto, né? E busquem por formação na área. Sem a linguística, pessoal, vocês não terão subsídio na área, né? Haverá muitos mal entendidos. É preciso conhecimento de outras línguas, é preciso conhecimento de latim, de história da língua e de uma série de outros conhecimentos que eu acredito o profissional formado na área de letras está mais preparado. Busque por uma especialização, principalmente se você quiser ser revisor de textos acadêmicos. É importante, no mínimo, um curso de mestrado, porque se você não souber fazer pesquisa, você jamais terá, eu acho que, habilidade para lidar com um texto acadêmico, com uma dissertação, com uma tese, com um artigo, né? E mesmo que você busque formação na área de letras, né? Na área de linguística textual também, que eu acho que é um ramo muito importante, né, para revisão de texto, é preciso de prática, é preciso revisar texto, né? Então, o revisor que não tem prática, ele não vai fazer tantas contribuições, né? Trabalhe em parceria também com corretores ortográficos de texto, né, sem atribuir ao corretor ortográfico a responsabilidade que é sua como revisor, né? Utilize esses corretores no processo final, né, para dar uma certa qualidade ao material, juntamente ao uso de checklists, né, para o texto. Existem vários cursos de especialização, e é por isso que eu proponho a questão da formação, porque se existem cursos de revisão, mestrado profissional, especialização, eu já até ouvi falar em curso de graduação, por que as pessoas não buscam por qualificação, né? Você vai se fundamentar em que tipo de conhecimento para poder ser um revisor de texto? Na sua opinião, a opinião, pessoal, intermédio entre o ser e o não ser, ela não tem muita validade. Ela tem validade, mas não tanta. Então você não vai ser revisor com base no que você acha, né? E é preciso buscar pela ciência nesse caso mesmo, principalmente para essas áreas de atuação que são áreas que exigem muito conhecimento. Por outro lado, por exemplo, o revisor literário, eu acho que ele precisa trabalhar além dessa grande carga de conhecimento. É preciso de uma certa criatividade, de uma dose de sensibilidade para lidar com textos literários, né? Às vezes o revisor ele fica muito preso a gêneros mais formais, ou a um estilo de escrita mais formal, e ele perde a criatividade dele completamente, e a sensibilidade de observar algumas coisas no texto que o revisor de gêneros literários consegue, né? Às vezes o revisor de gênero literário tem essa percepção mais aguçada do que o revisor de gêneros mais técnicos, né? Então essa formação mais criativa, esse olhar para a arte e para o universo mais subjetivo, né? Ele é muito importante também para alguns gêneros textuais. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem ver o meu currículo. Eu tenho mais de 15 atestes de qualificação pelo governo, um deles emitido pela ONU, na área de revisão, né? E eu trabalho há muitos anos nessa área e revisei nos últimos anos mais de 50 mil laudas. Qualquer dúvida, escrevam no meu site, eu estou à disposição. Se quiserem solicitar orçamento, também tem o link aqui embaixo do vídeo. Tchau, tchau.